Era uma noite densa e sem estrelas quando Luiz, um jovem estudante de história, foi desafiado por seus colegas a passar a madrugada em um dos cemitérios mais antigos da cidade, o Cemitério São Vicente. Conhecido por lendas macabras, dizia-se que o local guardava mais do que os corpos dos mortos e ele era o lar de segredos obscuros e presenças que nunca encontraram descanso. Luiz, cético como sempre, riu dos boatos, aceitando o desafio com bravata. Ao chegar ao cemitério, com apenas uma lanterna em mãos, ele se surpreendeu com o silêncio profundo que dominava o lugar. Não havia vento, nenhum ruído de animais noturnos e apenas um silêncio opressivo que parecia engolir tudo ao redor. A neblina rasteira cobrindo o chão fazia as lápides parecerem figuras fantasmagóricas que o observavam, e enquanto caminhava, sentia um leve desconforto crescendo em seu peito. É só um cemitério, e nada demais, repetia para si mesmo. Mas, quanto mais avançava pelos caminhos estreitos entre os túmulos, mais o ar parecia denso e difícil de respirar. De repente, sua lanterna piscou, lançando sombras irregulares nas estátuas dos anjos desgastados que pareciam mais demônios do que guardiões. A lanterna se apagou completamente, e Luiz parou no meio do caminho, cercado pela escuridão total. Ele tentava ligar a lanterna, mas o dispositivo parecia morto. O silêncio se tornou ainda mais profundo, como se algo ou alguém tivesse tomado o controle do ambiente. Foi quando ele ouviu um leve arrastar de pés, como se algo estivesse se movendo lentamente pelo cemitério. Primeiro, era distante, mas logo o som ficou mais próximo, aumentando sua frequência. Luiz ficou imóvel, com o coração batendo forte no peito, tentando controlar sua respiração. As histórias que ele sempre desprezou começaram a ressoar em sua mente. De repente, uma voz baixa e rouca sussurrou em seu ouvido: próxima demais para ser real, ou você não devia estar aqui, e eles não gostam de intrusos. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, o arrastar de pés continuava, agora acompanhando o som de algo batendo levemente nas lápides. Sem pensar, Luiz começou a caminhar rapidamente na direção oposta, mas o caminho que ele conhecia bem à luz do dia agora parecia um labirinto sem fim. Cada vez que ele tentava se orientar, mais perdido ficava entre os túmulos. O arrastar de pés estava mais perto agora. Ele sentia a presença. Era como se dezenas de olhos estivessem sobre ele, mesmo na escuridão. Então, ele viu. À frente, uma figura alta e indistinta surgiu entre as lápides, iluminada por uma luz fraca e amarelada que parecia vir do chão. A figura parecia vestir um manto antigo, esfarrapado, e sua cabeça estava abaixada, escondendo o rosto. A presença era pesada, como se sugasse o ar ao redor. Luiz não conseguia mover as pernas, paralisado pelo medo. A figura se moveu em sua direção, lentamente, arrastando uma longa corrente pelo chão de terra e pedras. Ao levantar a cabeça, revelou um rosto esquelético, coberto por carne ressecada e olhos vazios, mas que de alguma forma pareciam perfurá-lo. Luiz tentou gritar, mas sua voz não saía. Seu corpo tremia de puro terror. Você deve ir, e antes que eles venham também, a criatura disse, com uma voz que parecia sair das profundezas da terra. Mas quando Luiz tentou correr, algo segurou seu tornozelo. Olhando para baixo, ele viu uma mão pálida e cadavérica emergindo do chão, tentando puxá-lo. Em desespero, ele chutou a mão, mas outras começaram a aparecer, como se o cemitério estivesse acordando, faminto por novas almas. Ele correu, ofegante, sem direção. As mãos continuavam a emergir do chão, tentando agarrá-lo, e o som do arrastar de pés e correntes ecoava ao seu redor. Quando finalmente avistou o portão do cemitério, estava entreaberto. Em um último esforço, ele se lançou para fora, caindo no chão úmido do lado de fora. Ao olhar para trás, o cemitério estava silencioso novamente. As mãos, as figuras, tudo havia desaparecido.
Ele estava sozinho. Mas enquanto se levantava, ouviu, mais uma vez, o sussurro próximo a seu ouvido: você escapou, e desta vez. Luís nunca mais retornou ao cemitério São Vicente. E mesmo depois de anos, ele ainda ouvia, nas noites mais silenciosas, o som distante de pés se arrastando. Era uma noite nublada, e o vento frio cortava o silêncio no cemitério da Colina dos Anjos. Samuel, um coveiro solitário, trabalhava no local há mais de 20 anos. Ele conhecia cada tumba, cada lápide, e se orgulhava de seu trabalho. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. O céu, encoberto por nuvens densas, criava uma sensação opressiva, e o ar estava pesado com um odor peculiar, como terra molhada misturada a algo metálico. Tudo começou quando ele recebeu uma ordem incomum de enterrar um caixão que havia sido deixado na capela do cemitério, sem nome, sem informações, apenas uma data, o dia anterior. Não era raro que corpos sem identificação fossem levados ali, mas esse caso lhe causou arrepios. Ainda assim, cumprindo seu dever, Samuel preparou o local para o sepultamento. Enquanto cavava o buraco, ouviu um som baixo, como um leve murmúrio vindo da direção das árvores perto dos mausoléus. Parou por um momento, olhou ao redor, mas não viu nada. O vento sussurrava por entre as árvores, fazendo com que as folhas caíssem como chuva silenciosa sobre as lápides desgastadas pelo tempo. Ele deu de ombros e voltou ao trabalho, mas o som persistia, como uma conversa distante, palavras indecifráveis. Com o buraco finalmente pronto, ele se dirigiu à capela para buscar o caixão. O lugar era iluminado apenas por velas tremulantes, e a madeira do caixão estava gasta, como se tivesse sido exposta ao tempo por anos. O coveiro, já acostumado com o peso dos mortos, percebeu que aquele caixão era mais leve do que o normal, o que o deixou desconfortável. Ao colocá-lo no carrinho para levar até o túmulo, Samuel sentiu um leve tremor sob seus pés, como se a terra abaixo estivesse se mexendo. Ele parou, olhou para o chão, mas nada parecia fora do lugar. O vento cessou de repente, deixando o cemitério em um silêncio absoluto, e o único som era o arrastar das rodas do carrinho de metal. Chegando ao túmulo, ele se preparou para descer o caixão. Foi quando notou algo bizarro: o nome gravado na lápide, anteriormente em branco, agora exibia letras desbotadas, mais legíveis. O nome ali inscrito era Samuel Martins. Seu próprio nome. Um frio percorreu sua espinha, mas ele se forçou a manter o controle. Deve ser algum tipo de coincidência, murmurou para si mesmo. Mas ao descer o caixão, sentiu uma resistência estranha, como se algo estivesse segurando o caixão lá embaixo. Nesse momento, a terra ao redor do buraco começou a tremer violentamente. Ele se afastou, perplexo, enquanto a terra se abria, expondo o fundo do túmulo. De dentro, algo começou a emergir. Mãos pálidas e cadavéricas romperam a terra, agarrando as bordas do túmulo. Samuel recuou, mas sua curiosidade mórbida o manteve paralisado, observando em horror. Uma figura esquelética e decrépita saiu da terra. Seus olhos eram 2 buracos negros, e em suas mãos, segurava algo que Samuel reconheceu imediatamente: uma pá de coveiro. A figura o encarou por um momento antes de dizer, em uma voz rouca e arrastada: seu turno acabou. Samuel tentou correr, mas algo o prendeu ao chão. Ele olhou para baixo e viu que suas próprias pernas estavam sendo envolvidas por raízes negras, que o puxavam lentamente para o buraco. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. O caixão, ainda por ser fechado, começou a balançar de forma grotesca, enquanto o corpo dentro dele parecia se contorcer, como se estivesse ganhando vida. A figura esquelética, com um sorriso perturbador, deu um passo à frente e completou: é sua vez de descansar. E então tudo se apagou. Na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram para o turno matutino,
encontraram o cemitério em seu estado usual, exceto por uma diferença: o túmulo de Samuel Martins, até então vazio, agora estava fechado. Ao lado da lápide, uma pá de coveiro repousava silenciosamente no chão. Toda cidade pequena tem suas histórias, mas o cemitério da Vila São Tomás tinha uma lenda que deixava até os mais céticos inquietos. Era conhecido como o Cemitério dos Sussurros, um nome que ninguém sabia ao certo como havia surgido. Diziam que, nas noites sem lua, quando o vento cortava as árvores e o silêncio tomava conta, era possível ouvir vozes saindo das tumbas. Miguel, um jovem fotógrafo de paisagens urbanas, não acreditava nessas histórias. Fascinado pelo mistério, decidiu que faria uma série de fotos noturnas no cemitério. Ele já havia visitado o lugar várias vezes durante o dia, sempre atraído pela estética decadente das lápides antigas e dos mausoléus corroídos pelo tempo. No entanto, nunca havia estado lá à noite. Escolheu uma sexta-feira sem lua, a mais escura que pôde encontrar. Com sua câmera em mãos, entrou pelos portões de ferro enferrujado pouco antes da meia-noite. O vento assobiava entre as lápides, mas Miguel estava concentrado em suas fotos. Cada disparo de sua câmera parecia ecoar no vazio. A escuridão era quase palpável, e a única luz vinha do flash da câmera. Enquanto caminhava entre as fileiras de túmulos, algo mudou. O vento cessou de repente, e o silêncio se tornou opressor. Foi quando Miguel ouviu pela primeira vez um som baixo, distante, como um sussurro. Ele parou e olhou ao redor, mas não havia mais ninguém. A sensação de estar sendo observado cresceu, mas ele se forçou a ignorá-la. Coisa da minha cabeça, pensou. Continuou fotografando, mas o som dos sussurros persistia, agora mais próximos, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, mas em uma língua que ele não conseguia entender. A cada clique da câmera, os sussurros pareciam se intensificar, até que, em uma foto, a luz do flash revelou algo que o fez congelar. Entre duas lápides, na parte mais afastada do cemitério, ele viu uma figura. Era uma mulher, com longos cabelos negros, vestindo uma roupa antiga, como se tivesse saído de outra época. Seus olhos eram dois buracos vazios, e sua pele, pálida como a de um cadáver, refletia a luz do flash de forma perturbadora. Ela o encarava fixamente, sem mover um músculo. Miguel tentou racionalizar o que havia visto, talvez fosse uma estátua, ou uma ilusão causada pelo cansaço. Decidiu fotografar de novo para ter certeza. O flash iluminou o local, mas agora a mulher estava mais perto. Seu rosto estava virado diretamente para ele, mas o corpo não parecia ter se movido. O pânico começou a se instalar. Ele deu alguns passos para trás, mas tropeçou em uma raiz, caindo no chão. Quando olhou de volta, a figura estava ainda mais próxima, e agora ele podia ouvir claramente: os sussurros vinham dela. As vozes pareciam envolvê-lo, como se estivessem dentro de sua cabeça, e cada palavra era uma lâmina fria cortando sua sanidade. Miguel se levantou rapidamente, o coração disparado, e correu na direção dos portões. Mas o cemitério, que antes parecia pequeno e fácil de se orientar, agora era um labirinto. As lápides se multiplicavam ao seu redor, e os sussurros continuavam, cada vez mais altos, mais intensos, até que ele não conseguia mais pensar. Finalmente, ele avistou os portões de ferro enferrujado à frente, e com um último esforço, passou por eles, jogando-se no chão do lado de fora. O silêncio voltou instantaneamente. Miguel, ofegante, olhou para trás, mas o cemitério estava em completo repouso, como se nada tivesse acontecido. Tremendo, ele decidiu revisar as fotos ainda ali no chão. Queria provar para si mesmo que tudo não havia passado de um delírio. Mas ao olhar para as fotos, viu algo que o fez largar a câmera. Em todas as imagens, desde o momento em que entrou no cemitério, a figura da mulher estava lá, observando-o desde o início.
Dias depois, ao tentar contar sua história, Miguel descobriu algo que o deixou ainda mais perturbado. A mulher que ele havia fotografado era idêntica a uma moradora que havia desaparecido misteriosamente há mais de 100 anos. Desde então, dizem que ela aparece no cemitério, esperando por algo ou alguém. E agora, Miguel sabe que ela está esperando por ele.